Som, testando o som. Som, teste. Meus irmãos, é motivo de bastante alegria estar junto com os irmãos para trazer a mensagem do Senhor. E durante a madrugada, Deus ele falou comigo. E foi por meio, até assim, de uma forma audível, sabe? Acerca da glória do Senhor, acerca da glória do Senhor enchendo o templo, acerca também do chamado de Isaías. Foi uma coisa assim peculiar. Eu dormi, quando eu estava pegando sono, de novo, a mesma passagem. E daí, meus irmãos, preparei essa mensagem para trazer aos irmãos para a nossa edificação. Vamos estar meditando no livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 13. Isaías 6, do 1 ao 13. O título da mensagem de hoje é O Trono Não Está Vazio. Vamos ler de forma responsiva? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Senhor, até quando? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Amém, irmãos? Bom, nós vimos aqui de introdução que Isaías vai ter essa visão no ano em que morre o rei Uzias. E daí eu gostaria de pincelar um pouco sobre a história do rei Uzias, porque foi um rei muito importante, um servo de Deus, inclusive, e o final da vida dele foi um tanto trágico. A gente tem aqui um relato de um rei que ficou leproso. Bom, nós acabamos de ler aqui uma das mais fascinantes demonstrações da glória do Senhor, registradas na Bíblia Sagrada. E vimos que Isaías foi mudado para sempre depois desta visão que ele teve da glória do Senhor. A partir de então, ele se tornou porta-voz do nosso Deus.
e abençoado em seu ministério. Veremos algumas características marcantes deste texto e suas implicações. E daí, voltando para o rei Uzias. Quem é o rei Uzias? Nós vamos descobrir a história dele em 2 Crônicas, capítulo 26, que vai dizer o seguinte, que ele foi um rei bom. Ele buscou o Senhor e nestes dias em que o buscou, Deus o abençoou. Gostaria de pedir para os nossos irmãos acompanhar comigo 2 Crônicas 26. Só deixa marcado aí em Isaías, que nós vamos retornar para Isaías. 2 Crônicas 26, do versículo 1, apenas os primeiros versículos, até o versículo 5. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então aqui, meus irmãos, a gente tem um breve relato de como começou a história do rei Uzias. Já começou com ele bem jovenzinho, com 16 anos. Eu não sei os irmãos, mas com 16 anos eu ainda estava pensando em ficar mexendo no computador, em jogar um videogame de vez em quando, estudar bastante, né? Ainda estava estudando aí o ensino médio na época. E, meus irmãos, com 16 anos, já foi incumbido a ele uma grande missão de governar a nação de Israel. E daí a gente para analisar, o que eu estava fazendo com 16 anos? Né? Quais eram os meus sonhos? Quais eram as minhas atribuições? Para o rei Uzias, ele foi chamado para governar. E nesse período, ele governou bem, ele buscou a Deus. E a gente vê que Deus o abençoou. Meus irmãos, daí esse texto inteiro de 2 Crônicas 26 vai contar a história deste rei, de uma forma bem resumida. Mas por causa dessa busca dele por Deus, Deus concedeu a ele vitória contra os seus inimigos. Ele conseguiu reconstruir diversas torres de segurança para Judá. Ele também, com a ajuda de engenheiros, criou máquinas de guerra e a sua fama se espalhou para longe, porque foi maravilhosamente ajudado e se tornou forte. Então aqui, o rei Uzias, ele não se esqueceu de Deus neste período. Ele era um homem bom. E Isaías, aqui, ele tem a visão bem na morte, no ano que esse rei morre. E como que ele vai morrer? Infelizmente, Uzias, ele fez algo muito terrível, que desagradou tanto a Deus. Isso pesou tanto na vida dele e de seu final de vida, porque Uzias, depois de ter conquistado a terra dos seus inimigos, dos filisteus, depois de ter fortificado algumas partes de Judá, também tendo ali cultivado, tendo criado bastante gado, porque ele era muito amigo da agricultura, aqui a palavra de Deus vai nos dizer, e ele foi ajudado para construir todo aquele maquinário de guerra contra seus inimigos. Meus irmãos, o coração dele se engrandeceu. O orgulho tomou conta do coração dele. E o pecado que ele cometeu contra Deus foi de tentar oferecer incenso ao nosso Deus, coisa que somente aos sacerdotes podia ser feito. Não podia ser feito por mais ninguém. Daí,
as Escrituras vão nos dizer que 80 sacerdotes confrontaram o rei, falando: rei, não compete a você oferecer sacrifício ao nosso Deus, somente aos sacerdotes. O rei se indignou contra aqueles sacerdotes, e na mesma hora a Bíblia fala que Deus feriu na testa, com lepra, o rei Uzias. E ele mesmo se propôs a sair rapidamente da presença dos sacerdotes, porque ele percebeu que foi ali atingido pelo juízo de Deus, vivendo numa casa separada, enquanto o seu filho foi o regente do reino, até a sua morte. E, meus irmãos, neste período de Uzias, a nação de Judá experimentou um momento muito grandioso de paz, porque o Egito, nesse momento histórico, estava resolvendo questões internas, estavam tendo conflitos internos, e o rei da Assíria também estava ali defendendo as suas fronteiras. Então o reino de Judá foi poupado por Deus neste momento. Então foi um período de muita paz, foi um período extenso do reinado de Uzias, com bastante paz. E quando Isaías tem essa visão, bem no ano que o rei Uzias morre, pareciam que as coisas iriam sair do controle por causa deste longo período de paz e de prosperidade que eles tinham. Parecia que não ia mais ter isso. Porém, nós vemos pela palavra de Deus que o profeta Isaías, ele não viu nada mais e nada menos que o Senhor em toda a sua glória. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. As abas das vestes do Senhor preenchiam o templo. E ele contemplou ali serafins, seres celestiais, que estavam em cima do nosso Senhor, voando. E é curioso aqui, meus irmãos, falar apenas dos serafins com um pouco mais de detalhes, porque a Bíblia vai nos dizer que com duas eles cobriam o rosto, ou seja, eles não viam a face de Deus, não podiam ver. A Bíblia vai nos dizer que com as duas outras asas eles cobriam os pés. A tradução para pés também pode se traduzir como pernas, meus irmãos. Então, aqui as asas dos anjos também podem ter coberto as pernas, que significa o quê? Modéstia. E com as outras duas eles voavam. E daí a famosa citação deste texto bíblico, que uns clamavam aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando a gente vê essa expressão Santo, Santo, Santo na palavra de Deus, é como se fosse traduzido para a palavra Santíssimo. Ou seja, não existe outro santo além do Senhor. É o único santo. É isso que significa, meus irmãos. E daí, conforme eles iam adorando a Deus, com essas declarações de uns aos outros, a gente vê no versículo 4, que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O templo ali se encheu de fumaça, se encheu da glória do Senhor, e tudo tremeu. Meus irmãos, a descrição da manifestação da glória do Senhor, quando nós podemos contemplar isso em Jesus Cristo, faz com que o nosso coração se encha de temor diante da grandeza do nosso Deus. Porque o que Isaías viu aqui foi a manifestação da glória do Senhor. Isso mexeu com o coração dele. Isso fez ele ficar em extremo temor e medo perante Deus. Fez com que ele refletisse acerca de si, acerca das palavras em que ele falava. Porque, irmãos, Deus vai chamar Isaías neste capítulo, porém o ministério dele se inicia no capítulo 1, acerca da palavra do Senhor que Deus deu para ele. E neste momento da história de Isaías, ele contempla o Senhor e ele cai em si de que ele é um terrível pecador. Os lábios dele eram impuros demais.
A gente não tem aqui a descrição de detalhes, o que Isaías falava nos seus dias a dias. Não sabemos se ele, em volta da rodinha, se ele falava besteira, ou se, talvez por descuido também, soltavam palavras tão terríveis diante de sua família e diante de seus amigos. Mas, irmãos, aqui neste capítulo 6, a história dele nunca mais vai ser a mesma. Ele vai cair em si. Deus vai tocar no coração dele para a chamada de arrependimento. E daí nós verificamos no versículo 5, em que ele vai dizer: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, ele reconheceu que o nosso Deus, além de ser o soberano sobre toda a terra, também é o Rei dos Exércitos. Podemos verificar que o nosso Deus, ele não tem um exército. Ele tem exércitos. Ele é o Rei que reina soberanamente sobre todas as coisas. E, meus queridos, quando ele contempla essa glória do Senhor, quando ele vê que necessita agora de uma ajuda, porque aqui ele está totalmente perdido, ele vê os anjos clamando uns aos outros: santo é o Senhor dos Exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E quem sou eu diante do Senhor? Por que eu falei tantos absurdos? Por que os meus lábios são tão impuros assim? E eu estou vendo o Rei, e eu estou vendo o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, eu vou perecer. E ele reconheceu também que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Então ele não estava sozinho. Todo mundo ali estava junto em suas iniquidades e pecados. Mas, irmãos, quando o Senhor se revelou para ele, não foi simplesmente para mostrar a sua glória, mas foi também para sará-lo de sua doença mortal eterna. Foi para tirar os seus pecados e suas iniquidades. E a seguir nós verificamos que um dos serafins pegou da brasa do altar com uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías e disse para ele: veja, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Glória a Deus. Para um homem que não tinha mais saída, que não tinha mais a quem recorrer, ali estava sido decretada até então, Isaías pensando consigo, a sua morte. Ele viu o Rei, ele não merece. Ele viu a glória de Deus. Quem é ele para ver a glória de Deus? Aí, a seguir, Deus cura ele deste mal. Deus cura o seu coração. Deus, ele transforma os seus lábios e purifica de seu pecado. Meus irmãos, e a partir de então, Deus ainda dá o privilégio para Isaías para ouvir a reunião da corte celestial acerca do plano de Deus. Porque a seguir, Deus ele vai falar: a quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? E Isaías ele vai dizer: estou aqui, envia-me a mim. E o Senhor o envia com uma mensagem. E o Senhor envia Isaías com uma missão. E a missão de proclamar a palavra do Senhor. Isaías até então estava falando da mensagem do Senhor a partir do capítulo 1. Mas a partir do capítulo 6, a vida dele é transformada por inteiro. A partir do capítulo 6, ele se torna o porta-voz do Senhor,
o porta-voz transformado, porta-voz do Senhor agora, liberto de seus pecados e iniquidades. A palavra que o Senhor dá a Isaías não é uma palavra de misericórdia, não é uma palavra ali de trazer alegria ao coração do povo, porque é uma palavra dura de juízo, de correção a Judá. Porque, meus irmãos, desafio os irmãos a meditar nos primeiros capítulos de Isaías, até chegar nesse capítulo 6. Os irmãos vão ver que Deus, falando por meio de Isaías, Deus está condenando o orgulho, Deus está condenando a hipocrisia e a dureza de coração da nação de Judá. Era um povo que gostava de aparecer em cultos, que gostava de oferecer holocaustos e sacrifícios a Deus, mas o coração estava longe do Senhor. Era um povo que estava escravizando os seus próprios irmãos, estava pervertendo o juízo dos necessitados. Eles não estavam seguindo conforme a lei de Deus, estavam distantes do Senhor. E daí a mensagem que o profeta vai dizer a este povo, a partir do versículo 9, é de Deus falando para ele. Então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se convertera e seja salvo. E se converta e seja salvo. Meus irmãos, o coração se tornou insensível por causa do orgulho. O coração deste povo estava insensível por causa da hipocrisia. Eles não se avaliavam para estar diante de Deus. Eles não caíam em si para perceber quem Deus era e o que Deus esperava deles. E, meus irmãos, Isaías ele fica muito preocupado com isso. E o profeta vai questionar o Senhor no versículo 11. Até quando, Senhor? E o Senhor vai dizer para ele, até que tudo seja destruído. Que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. E a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens. E no meio da terra seja grande o desamparo. E se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Meus irmãos, aqui se cumpriu o juízo de Deus para uma nação rebelde. Meus queridos, porém, no último versículo, no versículo 13, no final deste versículo, Deus, ele dá esperança em meio a um povo rebelde. Porque Deus, ele tem aliança com este povo. Ele vai dizer na parte B, como terebinto e como orvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Por mais que sofressem ali a correção de Deus, por causa dos seus maus caminhos, por causa do seu mau procedimento, ainda ficaria a santa semente, ainda ficaria o toco. E o toco do terebinto, meus irmãos, do carvalho, ele começa a florescer novamente. Ele não se seca e não morre. Ele começa a florescer novamente. Meus queridos, trazendo como aplicação para nós, igualmente em nossa geração, a glória do Senhor Deus é revelada por meio de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E gostaria de convidar os irmãos a verificar comigo em Hebreus 1, acerca de Jesus Cristo, o resplendor da glória de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas,
pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Este é o Senhor Jesus, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de Deus Pai. As pessoas querem ver Deus. Saímos para evangelizar e as pessoas às vezes zombam de Deus, mostra-nos Deus. Ele já veio, é Jesus, já veio a expressão exata do Senhor. E meus irmãos, quem nele crê não é confundido, passou da morte para a vida. A palavra do Senhor para nós, como aplicação, é que sejamos como crianças humildes, reconheçamos o Senhor em nossa vida, voltemos a Ele de todo o nosso coração, rasguemos diante de Deus o nosso coração, confessemos os nossos pecados, porque Ele nos perdoará, Ele nos sarará. E aí, daí em diante, meus irmãos, tal como a Isaías, Deus também nos incumbe para levarmos sua palavra às nações, de que o nosso Deus reina, veio ao mundo para salvar o pecador arrependido e voltará para trazer juízo àqueles que não se arrependerem. Que o busquemos, meus irmãos, enquanto possamos encontrá-lo. O trono não está vazio. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite por falar com o nosso ser, com o nosso coração, por alimentar, meu Deus, a nossa alma. Senhor, que visão maravilhosa o Senhor deu a Isaías, que o Senhor se mostrou a ele, e o Senhor, meu Deus, o transformou, tornando o Senhor porta-voz de ti. Pai querido, da mesma forma, ajuda-nos para não nos esquecermos do Senhor. Ajuda-nos para reconhecermos o nosso estado de pobreza, de nudez. Senhor, nosso estado tão lastimável. Meu Deus, de pecadores. Meu Deus, e que possamos encontrar em Ti refúgio, Senhor, perdão dos nossos pecados e iniquidades. Que o Senhor, meu Deus, tire de nós todos esses males segundo a Tua graça. Senhor, que possamos com alegria compartilhar a Tua mensagem a todos os povos. Meu Deus, de que o Senhor reina, de que o Senhor veio salvar, meu Deus, o pecador arrependido, e que o Senhor voltará, Senhor, para julgar as nações. Meu Deus, o Senhor voltará para levar também para si aqueles que são Teus. O Senhor não nos deixará aqui, o Senhor nos levará para junto de Ti, Senhor. Meu Deus, que nosso coração possa, meu Deus, se maravilhar, meu Deus, nessa Tua bondade, nessa Tua glória tão excelente, manifestada em Jesus Cristo, nosso Salvador. E que possamos crer até o final das nossas vidas, de que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor é o Rei dos Reis. E, meu Deus, o Senhor governa soberanamente sobre todas as coisas. Nada está em desordem perante o Senhor. Nada, meu Pai, está fora do controle do nosso Deus. Meu Deus, queremos descansar o nosso coração em Ti, na Tua palavra, Senhor, e nos preparar para a volta do nosso Deus. Obrigado, Senhor, que saiamos daqui transformados por meio do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te rogamos. Amém.